Bom, esse vídeo aqui eu vim falar com vocês sobre quanto que sobra no final do mês aqui em Portugal. Se vale a pena, se não vale, né? Lembrando, eu vou trazer a minha realidade, né? E vocês adaptem a que vocês têm de planejamento, porque vai variar muito isso aqui só com uma pessoa que é solteira, com uma pessoa que é casal, que tem filhos, né? Tem tudo isso. Então, esses números aqui não são, não são engessados, tá? Vai depender muito de você, de onde você vai morar, do seu trabalho, né? Igual eu falei, se é casal, se não é, se é solteiro, as condições, né? Do lugar que você vai morar, se mora perto do trabalho, enfim. Hoje, né, fazendo uma pesquisa aqui, o salário líquido aqui em Portugal tá 818 euros, né? Isso tirando o desconto, o salário mínimo é 920, mas tirando os descontos ali, sobra, né, uma média de 818 euros. Lembrando, eu tô falando salário líquido. Tem empresas que dão vale, né? Às vezes você também almoça no seu trabalho, então eu tô trazendo o mínimo, né, para não passar expectativas erradas aqui, mas, por exemplo, onde eu trabalho, a empresa dá um vale, né, que dá 10,40 por dia trabalhado, então, e é no cartão, não tem desconto, então, isso ajuda muito, tem um salário mínimo e tem mais esse vale, né, enfim, então, igual eu falei, isso que não é engessado, vocês tomam como base o mínimo para vocês se programar, porque pode que você chegue aqui e você vai ganhar acima do mínimo e as coisas melhoram, né? Vamos lá. Bom, pessoal, eu moro mais centralizado, né, em Portugal, em Guimarães, né? Se vocês pesquisarem, se não conhecem, pesquisem. É uma cidade turística, perto de Braga, né? É uma cidade grande. E aqui tende o arrendamento a ser um pouco mais caro, tá? Acho que é pelas questões de ser turístico e tudo. Enfim, e eu moro mais no centro da cidade, então é diferente de uma pessoa que mora lá numa vila, que eles falam aqui que é mais afastada e tudo. As condições de aluguéis eu não conheço, mas já vi falar que são bem melhores. Mas aí, em contrapartida, você tá longe da cidade, tem outros gastos, né? Combustível, sei lá, essas coisas assim. Vamos lá. Um T0 aqui, pessoal, né? Um T0 não tem quarto, é uma casa com um espaço. Tem cozinha, sala, tudo junto. A média que eu vi em Guimarães, um T0, tá saindo na média de 400 euros a 500, tá? A maioria é mobilado, tá? Então, tá nessa média. T1, eu confesso pra vocês que eu já vi T1 aqui, né? Que é com um quarto de 400 euros. Mobilado também não é fácil de achar, mas já vi, tá? Então, a média aqui também eu joguei 400 a 550. E isso eu não estou incluindo água, luz, tá? Um ou outro vem incluso, às vezes a água ou a luz. Depende muito do senhorio que te aluga, né? T2 você vai achar na média de 500 para cima, tá? Tô falando no centro, tá, pessoal? Mais centralizado, onde eu vi as vagas. Não vi vagas nas vilas, esses lugares que, igual eu falei, é remoto e tende a ser mais barato. Então vamos lá. O arrendamento eu acho que é o que consome a maior parte da renda da gente, né? Isso no mundo todo, eu acredito. O aluguel sempre é o que vai consumir a renda maior do salário. Dado isso, pessoal, eu trouxe aqui uma realidade minha para vocês fazer um comparativo, tá? Porque você tá aí não sabe com o que vai gastar aqui, então com isso você já vai ter um norte mais ou menos de como que é a realidade aqui, tá? Bom, atualmente eu pago 400 de aluguel, tá? De arrendamento. E
Com internet, água e luz, sai mais ou menos a média de uns 100 euros, 120 por mês, tá? Então já deu 520 aí. Essa é a média aqui, mas lembrando aí eu e minha esposa, então eu tô falando aqui de 2 pessoas, tá? Tudo que eu colocar aqui é de 2 pessoas. Mercado, pessoal, o mercado ele vai variar muito, né? É também uma coisa muito relativa, não tem como comparar, porque tem pessoas com mais, pessoas com menos, né? Então, mas a média que a gente gasta é uns 200 euros por mês, tá? Mas a gente come bem, não vou negar pra você, a gente compra mistura e tudo, essas coisas que costumam pesar um pouco mais, né? Então, conversei com casais aqui e às vezes tem um filho que gasta 160, 180 euros. Então, isso é muito relativo. Se você janta, se você não janta, entendeu? Eu estou explicando isso aí para não dar a entender que isso é um valor engessado. Bom, eu vou trabalhar de carro, né? Então, a estimativa que eu gasto por mês de combustível tá entre 100 a 120 euros, tá? 100 a 120 euros. Mas pode que você chegue, aqui tem autocarro, tá? Que é o ônibus. Pessoas onde eu trabalho vão trabalhar de ônibus. Eu não vou porque eu comprei o carro e então eu acho mais cômodo e eu começo bem cedo, né, no trabalho. Então eu acho que como o tempo aqui é muito chuvoso, pelo menos agora essa época, e muito frio, eu acho mais cômodo ir no carro. Mas tem gente que vai de autocarro. Eu sei que tem um cartão que, salvo engano, é 50 euros por mês. Você paga, você pode andar o tanto que quiser, até onde eu sei, tá? Então tem essas variáveis aí. Tem seguro pro carro. Eu pago 25 euros por mês, eu assino o trimestral, tá? Tem o seguro que você tem que pagar. E essa média aí, eu vou colocar embaixo aqui quanto que, né, fica um gasto mensal, tá? Para você ter uma noção entre comparar o salário líquido com o gasto mensal que você vai gastar aqui. Lembrando, tem variáveis, né, pessoal? Tem remédio, alguma coisa que você possa precisar, às vezes o carro estraga, então eu acho que tudo isso é muito importante. Mas, né, aqui também tem a opção de que, vou dar um exemplo, se você trabalha numa fábrica e para 3 horas, você pode fazer um part-time, nem que seja por um tempo, né? O part-time aqui, eu acho que você trabalha 16 horas semanais e com as pessoas que tiram média de 600, 700 euros por mês com part-time. Então, assim, você tem a opção de trabalhar no seu trabalho e fazer, após o trabalho, esse part-time que você vai trabalhar média de 4 horas por dia ali. É um pouco puxado, mas, né, dependendo da situação, você consegue fazer um extra, né, muito bom com isso aí, que já aumenta bem a sua renda. Então, pessoal, nos 3 meses que eu tô aqui, a gente reflete muito, sabe? A gente vê muito os preços das coisas, né? A gente vê muito o salário. Há um tempo atrás eu achava que o salário era pouco. Assim, de certa forma ainda acho que sim, mas tem uma diferença muito grande, tá? Porque se sobra 200 euros, 300 euros por mês, você consegue fazer muita coisa, né? 300 euros aqui dá muita coisa mesmo. Você consegue, né? Talvez comprar alguma coisa material que você sempre teve vontade, não conseguia, né? 300 euros dá para fazer uma viagem se quiser, né? Então, às vezes a gente acha, né, que vai sobrar 300 euros é muito pouco. De certa forma, né, até que mas se você olhar assim, pelas necessidades básicas do ser humano, é muito dinheiro, porque, né, igual eu falei, com 300 euros aí você consegue fazer uma viagem boa aqui dentro do país, né, eu acredito que até fora você consegue fazer, né, muitos bens materiais que a gente quer ter, no caso no Brasil, por ter muito imposto, aqui você consegue ter e é muito barato. Então,
é muito acessível, sabe? No final chega, faz valer a pena essa sobra aí, que seja pouca. E se você vem de casal, né? Você e sua esposa, eu acredito que fica bem mais fácil se dois trabalhar. Porque pelo o que eu falei para vocês aqui, a média é o quê? Que um trabalha para manter os custos da casa e o salário do outro sobra. Se sobrar uma média de 800, 700, 800 euros por mês, é muito dinheiro aqui, sabe? Dá pra fazer muita coisa, dá pra uns 3, 4 meses você compra um carro muito bom com a média de uns 3 mil aqui. Mais pra frente eu quero criar um vídeo sobre os carros, preços, essas coisas, os gastos que você tem para ter um carro aqui e tudo, né? Ver se vale a pena vir pra cá, né? Bom, eu acho que, a minha opinião sincera, um casal vale a pena, tá? Solteiro, eu acho que é muito apertado o ordenado mínimo, né? Para tanto de coisa que tem que gastar aqui. Porém, né, tem suas ressalvas. Como eu disse, você, eu conheço muita pessoa que vem e mora em um quarto. Eu acho que é uma coisa mais chata por causa da privacidade, mas se for com pessoas boas, né, eu acho que é um objetivo, um sacrifício que a pessoa vai fazer por um tempo, né, até conseguir achar algo mais estável, talvez um trabalho que pague mais, se achar, né, no país, vamos dizer assim. Agora, um casal eu já acho que super vale a pena, porque se dois trabalhar, o casal consegue sustentar essa vida e ainda vai sobrar um bom dinheiro no final do mês. E igual eu disse pra vocês, é um dinheiro que vocês vão poder curtir bastante. Com filho, eu não tenho filho, eu não sei falar pra vocês o custo para um casal e um filho aqui, mas eu converso com pessoas, né, que têm filhos e não sei, não chega a ser algo tão discrepante. A parte mais chata disso é a questão da escola, porque muitas das vezes as fábricas aqui têm um horário rotativo, às vezes o horário começa muito cedo, então às vezes fica um pouco complicado para pôr o filho na escola, né? Na van para poder ir para a escola. Mas eu acho que isso aí é tudo que se adapta, né? Como, ainda mais se for um casal, às vezes tem um que pega um horário melhor que dá para fazer isso, né? Eu acho que é um sacrifício sim que tem que se fazer, não tem jeito. Mas a minha opinião final, pessoal, é aqui sobre esses números. Se você está pensando em vir, tá no Brasil, né? A gente sabe que as condições aí não estão boas, né? Bom, eu acho que se vocês são um casal que ganha em média de. É difícil falar porque cada região no Brasil paga um salário, tem um custo de vida, né? Mas eu sou do interior de Minas, então eu vou falar um pouco sobre o interior de Minas. Eu acho que se você morar, né? Eu morava no interior de Minas e sobrava uma média de 2 mil por mês, 3 mil. Para mim, para minha esposa, essa média também. Então, eu acho assim que. Mas eu tô sendo bem sincero, tá, pessoal? Isso aí a gente não fazia nada no mês, tá? Era só trabalho, né? Então, eh, se onde você mora sobra uma média de 1.000, 1.500, né? 2 mil, aqui vale a pena, mesmo que você venha, né, pensando na conversão, que eu particularmente não penso, né, mas tem gente que quer vir, quer converter o dinheiro e tudo, mesmo se converter é um bom dinheiro, sabe? Então, os custos estão altos, estão, mas eu acho que isso aí é uma questão do mundo todo, não é só aqui. Então, é, eu acho que sim, vale a pena, tem que viver essa experiência, sabe? E se for casal, que é o que eu tenho mais prioridade para falar, eu acho que vale mais a pena ainda, porque eu conheço pessoas que moram em vilas, pessoal, e às vezes a vila é perto do trabalho, e, e eu conheço pessoas que pagam 280 euros de aluguel, e não é em quarto, tá? Eu não tenho um.
É difícil de achar, às vezes é um lugar mais remoto, é, mas se você olhar por isso, 280 euros para um arrendamento, mais comida, mais combustível, o salário de um já está sobrando. Então, é igual eu falei para vocês, se sobra 200, 300 euros, já é muito dinheiro. Agora, se sobra 500 a 700 euros, nossa, faz muita coisa, sabe? Eu acho que é isso, pessoal. Eu tentei transparecer aqui com esses números a maior sinceridade para vocês botar na ponta da caneta. Quem tá pensando em vir pegar, anotar aí, fala, não, então se eu e minha esposa ganhar X valor e morar numa média de onde o Renner falou que, por exemplo, Guimarães, vocês podem fazer uma pesquisa, porque Guimarães é perto de Famalicão. Famalicão tem muita fábrica, né? Posso trazer um vídeo mais sobre fábrica, trabalho, essas coisas para vocês. É, porém, não é tão perto, né? 20 minutos daqui, eu acho, 20, 25. Vai pesar um pouquinho no bolso. Mas eu ouvi falar que Famalicão, o aluguel é bem mais caro que aqui, então, por causa das fábricas, né? Então, você pode pegar esse comparativo e fazer um mapeamento, né? Ah, eu quero trabalhar na fábrica, então essa região aqui é boa, tem muita fábrica. Então me diz que em Guimarães o aluguel é X, vamos considerar mais ou menos isso. Isso porque eu moro mais perto do centro, tá, pessoal? Então, por isso que eu pago um pouco mais aqui. E vocês consideram esses valores aí e faz um cálculo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou um pouco confusa para vocês e eu puder trazer, é só comentar aí que eu posso pegar esses assuntos também e tá trazendo, eu tô tentando trazer com sinceridade a realidade, né? Eu vi muitos vídeos das pessoas falando valores em reais. Eu acho que quem tá vindo para cá tem que vir sabendo da verdade, sabe? Uma média de quanto tem que trazer, porque aqui tudo é muito relativo, né? Mas eu acho que isso aí fica para um assunto para um outro vídeo.